Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Simpol Entrevista, podcast dos policiais civis do Distrito Federal. Hoje nós temos a honra de receber um parlamentar que tem caminhado ao lado da nossa categoria há muito tempo, desde os tempos em que atuava como deputado distrital. E agora, deputado federal, segue sendo um importante aliado na nossa luta por direitos e reconhecimento. Com muita satisfação, nós recebemos hoje o deputado Rafael Prudente. E para conduzir essa conversa comigo estão aqui os diretores Thales Murilo, da Comunicação, e o Marlos Vinícius, diretor adjunto de Assuntos Sindicais do Simpol. Deputado, seja muito bem-vindo à nossa entrevista. É um prazer tê-lo conosco. Primeiro, queria lhe perguntar como é que o senhor está se sentindo nesse primeiro período, né, como deputado federal, sendo que esse é o seu primeiro mandato. Não, primeiro, bom dia, obrigado pelo convite aqui mais uma vez, Enoque. Eu já tinha um tempo ainda, acho que nesse mandato ainda não tive a oportunidade de vir aqui, cumprimentar você, toda a diretoria do sindicato, aqui na pessoa do Marlos, do Thales e todos os nossos policiais civis aqui do Distrito Federal. A gente teve uma boa experiência na Câmara Legislativa, eu passei por 2 mandatos lá na Câmara, tive a felicidade de presidir por 4 anos a Câmara e depois a população me conduzia à Câmara Federal, né? Que é um ambiente completamente diferente. Ali você só ganha mesmo se for muito aguerrido, porque você fazer valer a sua voz em cima de mais 512 deputados é uma missão um pouco mais complexa, dá um pouco mais de trabalho. Mas a gente tem conseguido ali vencer as nossas pautas, aquilo que é importante para o Distrito Federal. Pelo menos até agora a gente não perdeu nenhuma, né? Então a gente espera poder estar contribuindo com a cidade lá no Congresso Nacional durante esse restinho aí de mandato. Ok, deputado. Eu vou passar a palavra para o Thales, nosso diretor de comunicação, e ele faz logo a sua primeira pergunta, Thales. Bom dia a todos. Deputado, nós tivemos, lá na gestão, antes do o governo que antecedeu o Ibanez, nós tivemos uma grande dificuldade, né? Não tivemos nenhuma recomposição salarial. E aí, assim, mudou as eleições, veio o governador Ibanez, o governador, inicialmente, ali, lá em fevereiro, ele encaminhou a mensagem. Aquela mensagem, ela morreu no governo, no ex-presidente, né? Aí gerou uma frustração muito grande no seio da categoria, né? A gente somou aí 2 mandatos, 8 anos ali sem nenhum tipo de recomposição. E no governo Ibanez, a Polícia Civil ela deu uma melhora em todos os índices de elucidação. E isso foi muito a partir do seu mandato ali, quanto presidente da CLDF, né? Presidente, a gente conseguiu vislumbrar, ter esperança de falar, a gente consegue avançar, é possível termos uma valorização, então a gente não deixou a população refém de nenhum movimento paredista. A gente demonstrou isso e o senhor foi assim, brilhante em conseguir implementar o nosso plano de saúde, fazer regulamentar junto ao governador, fazer essa regulamentação. A gente sentiu essa virada de chave naquele momento, né? A gente falou, poxa, tá valendo a pena, né? Tem o Rafael ali de apoio. Logo em seguida a gente teve mais 2 benefícios. E aí eu queria saber sobre esses próximos passos, como que foi daquilo lá, toda essa construção, e o que a gente pode esperar ainda do senhor, desses próximos passos, que é dos pleitos principais da categoria, a paridade com a Polícia Federal e outras coisas. Bom, primeiro, facilita muito o nosso trabalho, Thales, você trabalhar defendendo uma corporação que tem tanta entrega, né? Que tem tanta entrega, que tem tanta elucidação de crime, que é um exemplo de polícia para todo o Brasil. Então facilita um pouco a nossa vida quando a gente vai levar os pleitos de vocês ao governador, ao presidente da República, a algum ministro, porque você tem ali bons relatórios e bons índices para serem apresentados, né? Então a gente, quanto mais trabalha, mais a responsabilidade nossa de ter que de fazer com que essa corporação efetivamente seja respeitada, e não respeitada só de boca, seja respeitada no contra-cheque, seja respeitada de várias formas. E esse relacionamento com a Polícia Civil
Começou lá no meu primeiro mandato, em 2015. Até esses dias nós fomos lá dar boa sorte ao pessoal que está nos Jogos Mundiais, né, das polícias. E ali foi quem foi o primeiro culpado desse início de amizade foi o presidente Wellington Luiz, que era deputado na época. Ele já vinha de um mandato, foi presidente do Simpol e tal, tem uma história, né, policial civil, e tem uma história de luta dentro da categoria. E aí ele sempre me pedia recurso. Rafael, vamos colocar um recurso aqui na Polícia Civil, porque eu estou colocando um pedaço aqui, mas precisa de complemento e tal. Ele era o meu líder da bancada na época. Então, eu novato, né, eu tinha que seguir o líder, né? E aí acabou que a gente sempre ajudava em tudo que era necessário, tudo que era pedido. Participava da reunião de sindicato. Tive na mesa, na época, com o Gaúcho, com o Elton, junto com o governador Hollenberg, que fez uma proposta que não foi aceita naquele momento, né? A gente acompanhou desde o início e eu acho que ali foi muito ruim. Aquele período foi muito ruim porque, para quem conhecia o governador, que era difícil de convencimento, mas ele colocou uma proposta. Eu falei, Wellington, melhor pegar essa proposta do que nada, porque depois isso vai dar problema. Mas o pessoal achou melhor apertar ali mais um pouquinho, acabou que não saiu nada. E aí depois, quando a gente assumiu a presidência da Câmara, o Wellington ainda já estava no governo, era presidente da CODAB, mas ele sempre me atualizava das situações, sempre me fazia uns pedidos. O sindicato teve uma aproximação muito maior do que a gente tinha antes, porque a gente estava ali efetivamente no comando. E aí o seguinte, na primeira quinzena, quer dizer, no finalzinho da primeira quinzena do mês de janeiro, que o governador ele é muito rápido quando ele toma uma decisão. E aí ele falou, Rafael, convoca a Câmara aí porque nós temos umas coisas para votar. Mas, governador, o pessoal acabou de sair de uma campanha, ou a Câmara vai abrir só em fevereiro. Eu falei, não interessa, estou mandando um ofício agora aí pedindo para fazer uma sessão extraordinária. E aí nós convocamos os parlamentares e votamos 2 projetos. Nós votamos a ampliação do IGES, né, para outras unidades de saúde, e nós votamos o voluntário da Polícia Civil. Né? E foi importante colocar o voluntário da Polícia Civil, porque a gente dividiu o auditório. Não sei se vocês se lembram disso. Metade eram os sindicalistas que eram contra, que eles falam que é a privatização da saúde, né? E aí a metade a gente colocou de policial, e eu falei assim, o policial pode entrar armado aqui, tranquilo aqui no auditório. Então foi uma sessão tranquila, muito tranquila. A gente votou esses 2 processos. E ali a gente fez, logo no início do mandato, a gente fez uma entrega que era importante, já se tinha serviço voluntário da Polícia Militar, por exemplo, e a gente colocou o de vocês ainda com isenção do imposto de renda, o que não acontece na Polícia Militar, por exemplo, que é uma demanda, inclusive, deles, que eles têm trabalhado e reivindicado essa questão. Logo em seguida, a gente conseguiu fazer com que o governador invista desses processos que não andavam no governo federal, e tivemos um período difícil, porque mesmo que o governador quisesse reencaminhar ou lutar novamente do meio para o final do mandato, já não era possível, porque nós tínhamos uma legislação que impedia o governo, por conta da pandemia, de se fazer qualquer tipo de aumento de despesa com o pessoal. E quando se encerrou essa legislação, essas sanções, veio o período eleitoral. Então, no período pré-eleitoral também, o governo fica com várias sanções que não podem efetivamente ser implementadas. Então a gente passou esse período meio que travado de fazer alguns ajustes, mas aquilo que se podia ser feito dentro do Distrito Federal, com legislações locais, foram feitos. Teve a previsão legal do plano de saúde, mas que efetivamente regulamentação e implantação definitiva tinha que passar por regulamentação na Câmara. A gente votou rapidamente esse processo, o governador implantou o plano de saúde. Depois teve a questão do auxílio uniforme, o auxílio alimentação. Então, aquilo que era possível internamente de se resolver, nós fizemos a implementação. E agora, na Câmara Federal, a gente teve lá, vocês estiveram na mesa por diversas vezes, né? O pessoal do governo federal adora fazer reunião para tratar do mesmo assunto, né? Sendo que as contas que tem que ser feitas somos nós que temos que fazer aqui. O GDF já tinha feito o dever de casa, mas é aquele jogo que o governo federal quer se valorizar também, numa política pública que é interna aqui do Distrito Federal. Mas saímos vitoriosos, o jogo foi pesado, só quem participa internamente sabe o quanto é difícil, né? Você conseguir fazer uma aprovação e fazer com que o presidente da República assine uma legislação para encaminhar que vai beneficiar apenas o Distrito Federal, as forças de segurança aqui do DF. A gente conseguiu ser bem sucedido, envolvemos as lideranças, participamos de todas as reuniões. E agora nós estamos nesse pleito aí, Enoque e Thales, que vai ser duro, mas eu tenho certeza que a gente vai sair vitorioso. Com certeza. Vamos passar para o Marcos, fazer uma pergunta? Vamos lá, Marcos.
Bom dia a todos, bom dia, deputado. Você tocou agora nesse ponto do pleito, né, que a gente está em andamento, já estamos prestes aí a ter acho que a última reunião aí no MGI, se Deus quiser, né? E a partir dessa reunião a gente vai precisar do encaminhamento também lá no Congresso Nacional, né? Quais as perspectivas, assim, se para a tramitação a gente possivelmente vai precisar de um PLN, né? Depois de um PL ou medida provisória. Se possível articulações nesse sentido para acelerar esse processo lá, e tendo em vista que o prazo, o impacto financeiro inicial a partir de 1/9, né, já vai 1º de setembro. A gente vai ter alguma necessidade de uma celeridade nesse sentido. A gente, nesse meio do caminho, a gente teve alguns problemas de ataques ao nosso fundo constitucional, que por diversas vezes atrasou não só as negociações da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e várias outras categorias, porque qualquer tipo de redução de orçamento você impacta a cidade inteira, na prestação de serviço, na possibilidade de reajustes e vários outros temas. Então, por 2 vezes, nós tivemos aí a propositura do governo federal, uma por debaixo dos panos e a outra foi efetivamente, eles assumiram a responsabilidade, colocaram o DNA deles, mas felizmente a gente conseguiu reverter. Por 2 vezes, 8 deputados federais e 3 senadores conseguiram fazer com que essa legislação não prosperasse. E na virada do ano nós tivemos um episódio importante. Nós tivemos a nossa reunião da bancada, pelo menos a bancada de deputados distritais, na eleição da nova mesa diretora, que elegeu o deputado Hugo Mota. E ali nós colocamos várias ponderações de ações internas da Câmara dos Deputados que precisavam ser revistas. E os 2 únicos pontos pessoais da bancada que nós tratamos junto ao presidente para manifestar o apoio formal de todos da bancada, 100% da nossa bancada votou no presidente da eleição do presidente Hugo Mota, foram 2 pedidos. Primeiro, para que se desse celeridade se e quando forem encaminhados pedidos de reajuste ou qualquer tipo de assunto relacionado às forças de segurança aqui do Distrito Federal. Então, para que ele nos ajudasse, não só quando chegasse, mas conversar junto ao governo federal, ao presidente da República, quando tivesse algum tipo de impasse ali dentro para ser encaminhado logo de uma vez. E nós tivemos esse compromisso dele. E outro compromisso que foi feito também, da mesma forma, foi a questão do fundo constitucional. Então, presidente, nós já tivemos aqui 2 batalhas a respeito disso, né? A gente, graças a Deus, conseguimos sair vitorioso, mas numa terceira ou numa quarta, não sei se a gente aguenta, né? Porque o governo tem uma força extraordinária, o governo tem uma força muito grande, tem um orçamento de 3 trilhões de receita. Então, é difícil você pegar deputado do Alagoas, outro do Amazonas, outro do Amapá, os caras vêm aqui para Brasília de terça a quinta-feira, né? Mas o compromisso deles é com o estado deles, assim como nós temos o compromisso com o nosso estado também. Claro que a gente se preocupa com a situação do Brasil como um todo, mas é primordial para nós a situação do DF em detrimento a outros estados da federação. Então ele fez um compromisso conosco de que enquanto for presidente da Câmara, e se fosse aquela época, né, se ganhasse a eleição, esse tema ele não levaria a plenário. Então, assim, nós temos uma segurança, o presidente Hugo Mota é um cara de muita palavra e muita firmeza, então nós temos essa segurança, né, de que se forem fazer essa investida novamente, para deixar o governo com um pouco mais de tranquilidade, né, porque o governador, por 2 vezes, travou todo e qualquer tipo de investimento, ou lançamento de obra, ou reajuste em qualquer tipo de categoria, porque qualquer tipo de mudança na legislação é uma tragédia. Mas, vindo aqui a sua pergunta, Marlos, eu tenho feito contato direto com o pessoal do MGI, já foram feitas algumas reuniões, nessas reuniões foram encaminhadas algumas alterações que foram solicitadas à Secretaria de Economia. A última informação chegou no dia 23 agora de junho, da Secretaria de Economia para o governo. Eles confirmaram essa informação, já estão trabalhando e marcaram essa próxima reunião, eu não sei porquê, tá? Mas para a segunda quinzena do mês de julho, o final da segunda quinzena, acredito que a promessa que eles me fizeram é que na segunda quinzena será feita a última reunião definitiva para fazer o encaminhamento. Então eu sigo naquele mesmo cronograma, né? Fazer os ajustes que forem necessários. Agora a Câmara e o Senado
entram de recesso também. Final de julho, até o final de julho, a gente mata essa questão de reuniões. Agosto faz com que o presidente da República tramite nos ministérios, encaminhe para o presidente da República encaminhar no mês de agosto, e no final de agosto, início de setembro, a gente tem o prazo limite de efetuar essa votação. Creio que a gente, quando chegar na Câmara, esse assunto, como foi pacificado anteriormente e previamente com o presidente Hugo Mota, creio que ele vai nos ajudar muito a dar celeridade para pautar, né? Até porque é um recurso do GDF, é um recurso, né, que já tem os estudos todos, foi encaminhado pelo governo federal, passou pelos ministérios todos, passou pelas secretarias aqui do governo, todos os estudos foram feitos. Então é uma questão interna corporis do Distrito Federal. Espero que os demais parlamentares entendam, já entenderam no momento passado, não é uma ciumeira danada, porque 24%, né, a gente tem que gastar um pouco de energia para demonstrar, que a polícia já ganhou muito mais, o seu estado ganha mais, o seu estado ganha mais. Então a gente tem que juntar todas as bancadas e demonstrar que a polícia do DF não é a mais bem paga do Brasil como era anteriormente. Mas eu estou muito entusiasmado e muito confiante de que esse processo vai dar certo e a gente vai poder cumprir o nosso compromisso de campanha, o compromisso que o governador Ibanez fez, compromisso que nós fizemos com a categoria. O primeiro passo já foi dado, falta o segundo, que é explicar ao governo federal quão é importante a necessidade, que é uma questão interna nossa, encaminhar para o Congresso Nacional e a gente votar. Então, e espero que nem que seja numa folha à parte, né? Eu não sei se a gente vai conseguir fazer com que seja na folha da virada do mês, mas que o governo trabalhar para fazer uma folha à parte, ou se der tudo certo a gente fazer antes. Ou pode ser até um retroativo. Mas um retroativo. O importante é que o recurso de setembro possa estar na conta de todos os policiais, militares, civis, bombeiros, todo mundo que está na legislação prevista, né? Então, assim, a gente percebe pela sua fala e até pelas diligências lá no próprio Congresso que essa é uma causa suprapartidária. Então, assim, esses embates muitas vezes entre governo e agora o legislativo, né, essa questão de reajuste, estando tudo alinhado, que nem você já explanou aqui, ela tende a ser uma causa suprapartidária. Ela não vai sofrer resistência por ter tido algum embate ali nesse atual, né, contexto entre governo federal e Congresso. Acho o seguinte, é uma coisa, relacionamento político entre GDF e governo federal. Nós estamos falando de uma força de segurança que protege a todos os brasileiros que vêm visitar Brasília, todos os congressistas, o presidente da República, todos os ministros, todos os senadores. Embaixadas. Então, eu espero, né, que o governo não leve para o lado pessoal divergências políticas na hora de fazer um encaminhamento ou não de uma matéria como essa. Então, da mesma forma, esse embate político já tinha antes de ser encaminhada outro reajuste. Então, eu espero que o governo federal, ao fazer a análise, faça uma análise técnica e que vai ser bom para o país ter uma força, ter as forças de segurança aqui do Distrito Federal reconhecidas, né? Reconhecidas com bom contra-cheque. Eu só para concluir o que o deputado falou, eu sou testemunha de que no último reajuste, né, lá dos 24%, de todo o empenho do deputado Rafael, desde a construção para que o reajuste fosse encaminhado da forma ora proposta pelo GDF, né, com os 24%. Todos recordam que o governo federal ainda tentou diminuir, né, buscou para 18%, passa lá em 3 vezes, mas ele foi um defensor nosso. E também, pessoal, a articulação política do deputado federal Rafael Prudente lá no Congresso Nacional. Lembro que ele buscou, a gente fez reunião até com o líder da bancada, o Isnaldo Bulhões, que tinha uma certa proximidade por ser do estado de Alagoas, lá com o presidente da Câmara, na época, Arthur Lira. Então, tudo isso faz com que a gente acredita, né, que vencido essa etapa agora no Executivo Federal, com certeza lá no Legislativo, tanto na Câmara, né, Federal, bem como no Senado Federal, né? A gente tem que ir por partes, né? Acho que a primeira etapa foi vencida. São 3 etapas. A primeira etapa foi vencida, que é o convencimento do governador Ibanez. Ele fez o reconhecimento, fez todo o esforço necessário e bancou o jogo, né? Aquele que ele se comprometeu com aquele vídeo lá que vocês me mandavam todo dia, que ele usava óculos ainda na época da campanha, que ele ia garantir a paridade.
Vocês se lembram, né? Porque vocês rodavam em todos os grupos. A categoria cobra muito. Parou Mostra de esse vídeo. Fala quando você mostrou pra ele. A última vez que eu recebi esse vídeo foi no dia uma semana antes, mais ou menos, um dia antes daquele anúncio lá no Buriti. Lá no Buriti, lá naquela praça, na praça lá fora. Mas o governador bancou o jogo, então são 3 etapas. A primeira etapa é os estudos, a demonstração orçamentária, de possibilidade orçamentária construída pelo GDF. Agora está no meio do caminho, que é o Poder Executivo Federal, que historicamente só carimbava e mandava para o Congresso. Mas resolveu-se agora fazer um trâmite um pouco mais burocrático ou diferente da forma que era tratado anteriormente. Mas, pois bem, a gente tem que se adaptar. Então, vamos conversar com quem tiver que conversar, estamos conversando com quem tem que conversar. E aí, quando chegar no Legislativo, é a última etapa, né? A última etapa antes da sanção presidencial. E eu acho que a gente tem um clima diferente, porque nós temos um compromisso prévio do presidente Hugo Mota, que já está morando aqui em Brasília, já faz quase 16 anos, ele está no 4º mandato, então tem uma ligação muito próxima com o DF. E recentemente eu tive também com o presidente Davi Alcolumbre, né? Tinha aquela questão dos ex-territórios e tudo. Isso é mais do que legítimo, tanto ele quanto o senador Randolph, né? Que são do Amapá, que tem pessoas ainda que recebem salário como policiais dos ex-territórios, não é isso? E que eu acho que ele vai encaminhar isso também, independentemente da proposta aqui do DF. Então, na última conversa que eu tive com ele, tem total sensibilidade da Câmara votando, encaminha para o Senado, ele vota rapidamente. E temos ali os nossos 3 senadores que sempre ajudam muito, que é o senador Exalci, a senadora Leila e a senadora Damares também, que coloca debaixo do braço e coloca para rodar lá no Senado. A nossa parte na Câmara nós vamos fazer e eu tenho certeza que os nossos senadores vão trabalhar duro para resolver por lá. Deputado, para explicar para a categoria, o vídeo é aquele vídeo que o governador foi lá no sindicato e prometeu na sede do Simpol. A categoria cobra exatamente. Falou que vou dar para a paridade. De camisa azul, de óculos. Eu recebi aquele vídeo, acho que umas 2.400 E a categoria falava, vocês têm que mostrar isso aqui, vocês têm. E a gente levava, né? Claro, por meio da articulação política. Mas nos bastidores, nos bastidores o tempo inteiro. Acho que o Ibanez, eu tenho certeza que recebeu muito do Prudente, do Wellington Luiz, da doutora Jane, que a gente e falava aqui, ó. Certeza, mostrei na hora que ele anunciou, a gente falou, obrigado. Né? A gente sabe da força que vocês tiveram grande, aqui. Né? Pessoal, mais alguma pergunta? Vamos lá, Thales. Deputado, Jogos Mundiais, né? A gente está vendo aí a maior delegação de atletas da Polícia Civil participando lá em Birmingham, né? Alabama, Estados Unidos. E eu queria que o senhor explicasse aqui pra gente como é que foi todo esse processo, essa parceria e o seu projeto, né? A gente, mais uma vez, né? A gente sempre... desde a época que eu estava na Câmara Legislativa, a gente sempre aportava os recursos, a gente sempre sabia que já tinha a gente já deixava um recurso já separado, já porque a gente já sabia que ia chegar o pedido em algum momento. E a gente sempre ajudou. E agora eu falei pro pessoal, gente, acho que está na hora, depois de tanto tempo, está na hora da gente trabalhar para deixar um recurso ordinário no próprio orçamento, porque todo ano você juntar o tanto de policial para ir na Câmara dos Deputados, para ir no Senado, para ir na Câmara Legislativa para buscar esse recurso. Então a gente tem trabalhado para garantir no orçamento aprovado no finalzinho do ano na Câmara Legislativa já deixar esse recurso pronto. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem aportado os recursos, eu ajudei em tudo que foi me pedido foram mais de 2,5 milhões mais ou menos que a gente conseguiu colocar do nosso mandato para que pudesse ter uma representação maior, né, e aumentar as nossas chances também de sucesso lá. E aí surgiu a ideia da gente colocar esses jogos numa legislação nacional, né? Nós colocamos até o pessoal da Polícia do Senado, a Polícia da Câmara Legislativa reclamaram, né? Porque ficaram de fora. Mas deixar um recado aqui a todos eles. Eu não posso fazer nenhuma inclusão agora, porque o texto já foi apresentado, mas a gente, assim que for designado o primeiro relator, nós vamos fazer uma solicitação formal de que se acrescente também esses demais policiais, né? Inclusive, no dia que eu fui visitar o senador Davi Alcolumbre, estava lá a delegação da polícia do Senado também, lá para tirar uma foto com ele, para depois poder seguir viajar, que nos fez
esse pedido também. Então, os ajustes que forem necessários, mas o objetivo principal é colocar, né, efetivamente recurso e deixar na previsão legal, numa legislação nacional, os Jogos Mundiais. Perfeito. Ficamos agradecidos por esse projeto. Inclusive, ele já teve uma repercussão, já vou te adiantar. Eu passei juntamente através do grupo que eu participo com presidentes de sindicatos de todo o país, pessoal da Cobrapol, né, da Confederação Brasileira de Policiais Civis, todos ficaram super agradecidos e falaram que quando dá a aprovação desse projeto, da votação, dos trâmites dele, pode contar que todos estarão para apoiar. Então, a gente precisa de suporte, né? Sim, não adianta sim, eu apresentar e dizer que é importante. Sim, a categoria precisa se unir para sim. demonstrar para os demais que é importante. O projeto foi muito bem recebido por todos os policiais civis, não só do Distrito Federal, que já dá o exemplo nessa prática do esporte, né? Mas como todos os presidentes, né, todos os policiais civis dos restantes do país, ficaram tudo assim muito... Agora, inclusive, como você bem frisou, né, os legislativos ficaram de fora, mas vai haver a correção e todos serão... Inclusive o pessoal da Câmara Legislativa aqui, que a gente deu uma estrutura bem melhor, nomeamos uma série de policiais legislativos, o pessoal... Rafael saiu daqui e esqueceu da gente. Falei, não. Mas foi um problema de redação que nós vamos corrigir. Mas vai ser corrigido. Perfeito. Vamos lá, Thales, Marlos, mais algumas coisas para a gente ir para as considerações finais, que o deputado tem compromisso, pessoal. Deputado, como o Enoque falou aqui, no último reajuste, a gente viu a importância do senhor lá naquela mesa, colocando toda a força do MDB junto ao governo federal, né, a segunda maior bancada, né? A segunda maior base do governo federal é o seu partido. E a gente viu que naquela tentativa de retroceder aquele percentual, o senhor foi lá, buscou, né, o presidente do MDB, forçou, falou, não, os 24% e fechamos os 24%. Eu acho que essa conquista a gente agradece muito, senhor, né? E todo mundo pergunta qual é a perspectiva que vocês têm em relação a esse reajuste que agora a gente está nesse processo, que é a paridade com a Polícia Federal. E a gente segue bastante confiante, porque a gente sabe que a gente tem pessoas como você aqui, né, que representam o parlamento muito bem, tem toda essa articulação, tem todo esse trâmite, tanto no governo federal quanto no governo do Distrito Federal. E eu queria que o senhor, né, fizesse essas considerações também para passar para a categoria essa questão de que nós temos as portas abertas, né, junto ao seu mandato e as perspectivas para que a gente consiga alcançar esse Eu até pedi, viu, Thales, tem um cara que foi parceiro nosso em todos os momentos, que é o meu líder lá do MDB, que é o deputado Isnaldo Bulhões. Inclusive eu pedi para o deputado Hermeto e o deputado Wellington apresentar um título de cidadão honorário para ele aqui, porque quando a pauta é Brasília, todas as vezes ele é muito parceiro, não só ele, mas como presidente nacional, o deputado Baleia Rossi também, eles sempre levam para o lado pessoal as ações que precisam ser discutidas aqui do Distrito Federal, o que é importante para o governo que é do MDB, né, que a gente que está lá representando o MDB é lá na Câmara. Então ele tem ajudado de todas as formas. Eu me lembro até naquela reunião, que o pessoal queria reduzir, queria adequar e não sei o quê, eu falei ao seu Feijó, Feijó, né? Feijó. O Feijó, ele faz negociação com o sindicato, acho que tem mais de 40 anos. Né? Tem muita experiência. Então eu falei para ele, Feijó, eu não vim sindicato. aqui para negociar, porque se eu viesse negociar aqui eu ia sair perdendo. Porque o senhor faz isso há mais de 40 anos e com o cara mais experiente do mundo para fazer isso, que é o presidente Lula, né? Então a gente fez uma proposta. O que a gente quer é que aconteça da mesma forma que aconteceu nos governos anteriores do PT. Que a nossa proposta chegue, vocês verificam se preenche os requisitos legais e encaminha para o Congresso. E foi isso que a gente pediu para que fosse feito e da mesma forma que a gente está pedindo que seja feito agora. Então tudo aquilo que tinha de dúvida, de orçamento, né, de os pré-requisitos legais, dos encaminhamentos, os estudos todos, estudo de previsão de fundo constitucional lá para frente, de arrecadação do próprio GDF, todos esses estudos aí que eles acharam necessário, não só o MGI, como o Ministério da Fazenda, né, Ministério do Planejamento, Justiça, tudo aquilo que foi necessário fazer o encaminhamento ou reencaminhamento, né, o governo já fez. Então a bola está com eles, né? E a gente vai cobrar agora para que seja feito. Mais uma vez, reforçar aqui o nosso compromisso. Nosso presidente Baleia Rossi já está avisado, vai estar na trincheira junto com a gente o deputado Isnaldo. Temos a facilidade agora
do compromisso da palavra do presidente Hugo Mota, a gente espera fazer com que esse reajuste passe a valer como a legislação original de setembro de 2025. Perfeito, deputado. Vou agradecer então aqui o apoio, né, de sempre, e contamos com essa sua força aí, né, nesse resultado agora que está vindo das próximas negociações, sabendo que com o senhor aí lutando a nosso favor, né, a gente tem uma grande chance de sucesso. E realmente, finalizando aqui a minha participação, agradecer o que já viemos construindo, porque o sindicato hoje aposta muito nesse caminho da articulação política, né? Desse caminho do novo sindicalismo, que é via conversa, via diálogo, via buscando aí todos os atores que possam lutar conosco. Né? Ô, Márcio, a gente tem que torcer muito para a gente voltar a ter normalidade no Congresso. E a gente vai ter um recesso aí no meio do caminho para baixar um pouquinho a poeira. Claro. Né? Porque hoje o cenário é muito ruim desse diálogo, sabe? Então a gente espera que depois do recesso, né? no Todo mundo mais agora, calmo. Essa próxima semana, quando o presidente Hugo volta para Brasília, ele está no evento do ministro Gilmar Mendes, lá em Portugal, né? Onde tem muita gente lá. A gente espera que na próxima semana todo mundo sente o judiciário, o legislativo, o executivo, e a gente volte à normalidade e as pautas sejam importantes para o Brasil. Né? Mas eu votei favorável à questão do IOF mesmo, porque aumento de imposto realmente ninguém aguenta mais. Nem policial, nem bombeiro, nem o vendedor de coco da rua, nem o dono de supermercado. Eu acho que isso atrapalha muito a economia. A gente tem trabalhado duro lá para dar outras alternativas ao governo. Mas a gente espera que esse momento de troca de farpa se estanque e a gente possa voltar a ter normalidade agora no início do mês de agosto. O nosso muito obrigado. Continue seguindo o Simpol DF nas redes sociais. Fique por dentro de todas as ações do sindicato. Nós nos vemos no próximo episódio do Simpol Entrevista. Até lá, e mais uma vez, obrigado, deputado Rafael Prudente, por sempre nos apoiar. Valeu, Enoque. Obrigado, Thales. Obrigado, Márcio. Cumprimentar toda a categoria. Pode deixar que a gente vai estar lá, né, com a nossa bancada valorosa lá e aguerrida, defendendo os interesses da Polícia Civil do Distrito Federal e do Distrito Federal como um todo. Obrigado.